Antes que termine o mês de fevereiro, preciso falar das minhas leituras de janeiro. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia da gente compartilhar as experiências de leitura do mês de janeiro do corrente ano. Começando pela DC, eu li Batman Cavaleiro Branco número 4 e número 5. Não dá para falar muita coisa desse material porque, como só tem uma história por edição, acaba correndo assim o risco de entregarmos spoilers, né, ou informações preciosas sobre a publicação. O que posso dizer é que continua muito bem desenvolvido o material do Sean Murphy, uma arte boa, história boa, prende a atenção do começo ao fim, a trama está um tanto que bem trabalhada e, sinceramente falando, eu espero que o desfecho desse material seja tão bom quanto tem sido o desenvolvimento até aqui da história, né? Se você não tem lido esse material, procura ler. Eu penso que é um material aí que a Panini trouxe aí e que está valendo a pena conferir. Detective Comics número 21. Temos aqui nessa edição a conclusão, né, do arco onde o Cara de Barro acabou sendo baleado pela Batwoman, e isso acabou gerando determinados problemas aí dentro da equipe ali do Batman, e de certa forma acabou meio que também mostrando aí uma perspectiva, né, de uma divisão da própria equipe. E não só isso, né? Talvez a Batwoman necessite aí de trilhar novos caminhos a partir disso. Depois nós temos um anual, né? A história do anual do Detective Comics, que se detém especificamente na origem do Cara de Barro, que também foi uma história bacana, ou seja, uma edição 100% aproveitável, e no final da edição tem aí um texto onde é contado um pouco a respeito do Cara de Barro. Então vale a pena dar uma conferida neste material mensal que realmente me agrada bastante. Batman, também o número 21. Esse, por sua vez, tem um nível abaixo, na minha opinião, a respeito, quando comparado com Detective Comics. Aqui temos a sequência do arco Super Amigos, e nessa situação o Batman vai se encontrar com a Mulher Maravilha por conta dessa questão aí do casamento do Batman com a Mulher Gato. Umas par de coisas acontece dentro da história que, digamos assim, o Batman acaba passando ali por um período também de tentação, né, diante da Mulher Maravilha. Se a mulher não chamasse Maravilha, talvez ele não passasse por nenhum tipo de tentação. Por outro lado, a história, por sua vez, não é lá essa coisa toda, nem tem a maior graça do mundo. É um arco que a primeira parte lá com o Superman e a Lois Lane foi interessante, mas essa história aqui poderia ter enxugado tudo numa história só e seria o bastante. Eu não curti muito essa edição, confesso a vocês. Action Comics número 21. Aqui nós temos a conclusão do arco Reforço Dourado, onde o Superman está aí viajando pelo tempo, quer ele respostas, né, a respeito do Jor-El, que apareceu vivo na época moderna, né, no contexto atual, e a história acaba se fechando ali, se amarrando a partir desses elementos, apontando também para alguns questionamentos para histórias futuras. E no arco, basicamente, nessa edição, ele acaba enfrentando a família do Zod, por conta de uma realidade alternativa. História bacana, valeu o tempo investido na leitura. Então, o que eu posso dizer, sim, é um material que vale a pena, e vamos ver como é que vai ficar depois, né, quando o Superman começar a ser só trabalhado pelo Brian Michael Bendis, né, quando vai chegar aqui no Brasil, e se isso vai ficar bacana ou não vai, até porque as opiniões têm sido bem divididas sobre a qualidade das histórias do Homem de Aço. Superman número 21, história escrita pelo James Robinson, a primeira história, Os Últimos Dias, parte 2, onde temos a conclusão do arco lá daquele planeta submerso, né, que está
prestes a explodir, e que por sua vez o Superman quer ajudar ali um cientista daquele planeta a salvar, digamos assim, o maior número de pessoas possíveis. Depois nós teremos uma história que o Bizarro, ou a família do Bizarro, tem um papel, assim, digamos assim, importante dentro da história por conta do Bizarro Verso, né, parte 1. E é uma história muito divertida, escrita pelo Patrick Gleason e também pelo Peter Tomasi, que na verdade, né, são, dentro dessa nova fase aí do Superman, são os caras que souberam desenvolver bem esse contexto familiar, né, do Homem de Aço. Então é uma revista muito boa, cara, a revista do Superman. E, sinceramente falando, eu fico meio temeroso quando eu penso aí numa possibilidade, né, ou possibilidade não, né, no que nos aguarda, até porque eu quase não li o Superman do Brian Michael Bendis, né, por scan, então eu tenho aí meus temores sobre a qualidade da história. A Última Caçada de Kraven tem resenha aqui no canal, posso adiantar para vocês que é uma história muito boa. Guardiões da Galáxia, Prelúdio para a Contagem Regressiva Infinita, que é a fase nova, escrita pelo Gary Duggan, e que eu posso dizer está interessante. Talvez tenhamos aí uma saga bem bacana, né? Há uma variedade bem grande de artistas na narrativa, tá? E como eu disse antes, o texto é todo escrito pelo Gary Duggan, né? Mas é um quadrinho que o primeiro volume eu achei interessante, esse eu achei um pouco melhor, né? E a Panini está para lançar já o terceiro volume dessa nova fase dos Guardiões da Galáxia, que por enquanto está compensando comprar. Capitão América, volume 1, no caso escrito aqui pelo Mark Waid e desenhado pelo Chris Samney. Cara, o Mark Waid procura apresentar o Capitão América, né, ou reapresentar o Capitão América de certa forma, após a fase ali do Império Secreto. Então o Capitão América está viajando por pequenas cidades dos Estados Unidos e passando por alguns problemas, né, que surgem e ele precisa resolver. Mas é apresentado assim o povo querendo bem o Capitão América em linhas gerais. E as três primeiras histórias realmente me agradaram bastante, funcionando como one-shots, e o Mark Waid fazendo um trabalho até interessante. Mas aí as três últimas histórias é um arco. E esse arco, assim, para não dizer que eu não falei das flores, ficou chato pra caramba, e aí caiu o nível do quadrinho consequentemente, né? Acabou virando um quadrinho mediano naquilo que parecia uma proposta interessante. Ele poderia ter conduzido tudo dentro de one-shots e que acho que teria ficado muito melhor. O Justiceiro, volume 8, que eu achei um gibi mais ou menos, tem resenha no canal. Esse negócio dele usar a armadura da máquina de combate, o jeito que foi feito, por aí adiante, né? E nos comentários desse vídeo você há de notar que várias pessoas reclamam, né, da qualidade das histórias do Justiceiro nos últimos anos, né, que não tem passado por fases lá muito boas. X-Men Inferno, volume 1, né, comecei a ler essa saga essa que eu li quando era bem mais novo, lá no tempo do formatinho da Editora Abril. E temos aqui compilado histórias dos Novos Mutantes, do X-Factor e também dos X-Men, numa fase ali que os X-Men não eram detectados por aparelhos eletrônicos, por conta de uma situação vivida por eles, né, que eles acabaram meio que tendo que sacrificar, né, a vida para que a realidade fosse salva. E, consequentemente, acabou então que eles entraram numa situação em que eles não eram mais perceptíveis por elementos eletrônicos, tipo tem uma câmera no lugar e mesmo que eles estejam sendo filmados, eles não aparecem, né? E nisso eles também são dados como mortos. O gibi, em linhas gerais, é muito bom, é uma fase muito bacana dos mutantes e que sim, vale acompanhar justamente por ser uma fase clássica, uma fase muito boa dos X-Men, na minha opinião, né? Eu ainda não comprei todos os volumes, eu comprei até o volume 3, né? Restam ainda 3 volumes para poder fechar essa coleção, que na minha opinião vale a pena sim.
Demolidor, Amor e Guerra, também tem resenha aqui no canal, né? Eu fiz um videozinho de quadrinhos que eu achei mais ou menos, e esse também entrou no pacote, né? Eu não acho a história sensacional ou a melhor coisa do mundo aí do Demolidor, eu acho ela mediana, sinceramente falando. E para fechar, Marvel, Velho Logan, número 28, e Velho Logan, número 29. Na edição de número 28, nós temos o Ponto de Fuga, Gerações, que no finalzinho lá de Império Secreto, vários personagens desapareceram e apareceram em realidades no passado, né, de um outro personagem, ou seja, a Wolverine com o Wolverine, o Capitão América, Sam Wilson com o Capitão América, Steve Rogers, a Jane Foster com o Thor Odinson e por aí adiante. E aqui no caso é compilada a história do Wolverine, que é uma história ok, tá? O Tom Taylor que escreve, e não tem nada demais na história na prática não. Depois, passado essa história, nós teremos o início do arco A Samurai Escarlate, né? É desenhado pelo Mike Deodato Jr., escrito pelo Ed Brisson, essa nova fase do Velho Logan. E aqui temos uma história legal, sabe? Não é uma coisa sensacional, mas é uma história legal, uma história que, assim, vale a leitura, tem uma arte muito bacana e uma trama bem apresentada nesse princípio. E depois nós vamos ter a X-23, ou a Wolverine, né, com participação do filho do Wolverine também, aquela espada que mata o pessoal que tem fator de cura e por aí adiante. Um começo ok, um começo legal, enfim, é aquela mensal que fica ali naquela nota 7, 7,5 normalmente, né? E na edição de número 29 segue o arco, né, a Samurai Escarlate. É revelado quem é a Samurai Escarlate, né, o que eu não poderei falar para vocês, obviamente. E depois Órfãos do X, né, a segunda parte. Aí entra aí uma série de questões aí, inclusive, né, daquele projeto que criou a X-23, tá? Continua naquele nível 7, 7,5 essa publicação. Monstro do Pântano, esse é o volume 6 do Raízes do Mal, que é a conclusão do arco, ou da fase, né, do Mark Millar. E acabou, é o que eu posso dizer para você. Acabou aquele monte de parlamentos, e aí ele acaba virando tipo uma divindade e vai pôr fim no mundo, e os caras vão tentar impedir ele de fazer isso, e vai tendo os desdobramentos. Tem um monte de texto, tem umas horas que fica muito cansativo o converseiro, porque evolui muito pouco a história, e eu acho assim que de tudo que colocou aqui, se ele enxugasse, tá? Provavelmente caberia tudo em 3 histórias e ficaria talvez melhor, cortando o volume de gordura, vamos dizer assim, que tem na história e que, na minha opinião, é dispensável. E por fim, O Soldado Desconhecido, né, do selo Vertigo, que por sua vez é um texto do Garfienes e que eu também dei meu parecer num vídeo aqui no canal, e que eu também não achei lá essas coisas todas. Ou seja, tivemos esse mês de janeiro vários tipos de sentimentos, né? Sentimentos bons, sentimentos não muito bons, e aquela coisa assim do tipo, poderia ter sido melhor, não fez lá muita diferença eu ter lido esse quadrinho. Mas muitas vezes isso acontece, né, e faz parte desse nosso mundo de ler quadrinhos e colecionar quadrinhos. Mas enfim, galera, o que você andou lendo, qual foi sua melhor leitura, qual foi sua pior leitura, do que você de jeito nenhum se agradou, o que você considerou ter jogado dinheiro fora e por aí adiante. E antes de terminar o vídeo, deixei um quadrinho sem tá mencionando para vocês, que eu também li em janeiro, que é essa belezura, o Relatório de Brodeck, ou Brodeck, que é sensacional, tá? Leia esse negócio aqui, porque
É espetacular esse material. Se juntar todos os que eu li aqui, ele vai estar infinitamente superior em termos de qualidade, tá ok? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer. Se você quiser ajudar o canal e faça suas compras na Amazon através dos nossos links, link aí também na descrição do vídeo. E faça parte do nosso grupo no Facebook, você será muito bem-vindo lá, sua presença é indispensável, link também na descrição do vídeo. No mais, eu fico por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo, um abraço forte em todo mundo, até a próxima.